Fala pessoal, neste vídeo de hoje a gente vai falar sobre Altcoin Season, quando pode ser que o momento das altcoins finalmente vai começar, se agora é hora de você começar a se expor um pouco mais em altcoins ou se o momento é apenas do Bitcoin, não vamos ter alt season esse ano. Então vamos falar um pouco sobre isso e é claro, vamos falar também um pouco sobre a estrela do dia aí, né, que é o Bitcoin. Hoje, sexta-feira, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente chegou a bater na casa dos 99 mil freaking dólares, então são quase 100 mil dólares para o Bitcoin. É um movimento que a gente já esperava e já comentava aqui no canal há muito tempo, porém o sentimento é muito bom da gente estar ali, né, quase rompendo essa barreira aí dos 100 mil dólares, que é uma barreira emocional muito forte. A gente vai falar do porquê que o Bitcoin está vivendo um momento tão positivo, o porquê que eu vejo esse momento apenas continuando daqui para frente. Eu acho que o Bitcoin não vai parar tão cedo e quando que eu acredito que vai começar o movimento das altcoins, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Então pessoal, vamos começar esse vídeo dando uma espiadinha aqui no gráfico do Bitcoin. Gente, que coisa linda, olha essas últimas 3 semanas para o Bitcoin. Só nas últimas 3 semanas já são quase 50% de alta. Quem está acompanhando os nossos vídeos aqui no canal do MB, quem está investido em Bitcoin, tem mais do que motivos para estar feliz, para estar comemorando, para esfregar na cara daquele seu familiar que sempre falou que o Bitcoin era furada agora no final de ano. E não só no Bitcoin, mas quem está se posicionando aqui em boas altcoins também com a gente deve estar com ótimos resultados, certo? Só no vídeo da última semana, não semana passada, semana retrasada, a gente tinha trazido 3 altcoins do setor de DePIN aqui pra vocês, que cara, praticamente as 3 já fizeram 2 vezes desde o último vídeo. Eu tô falando de Akashi, Aius e Render, tá? Continuo achando que elas são ótimas oportunidades de compra, tá? Talvez não no curto prazo, mas no longo prazo acredito que esses projetos vão continuar com um ótimo momento se valorizando, né? Além disso, a gente trouxe a Pepe para vocês, cara, que fez também mais de 2 vezes desde o vídeo da última semana, certo? Então, diversas calls muito boas que a gente tá trazendo por aqui. Para quem não tem acompanhado, gente, toda semana, sábado de manhã, a gente tá soltando esses vídeos aqui no canal do MB. Você pode ver, ó, que a gente trouxe aqui, ó, Pepe, Aius, Akashi, Render para vocês e várias outras, mas essas 4 aí merecem um destaque, que praticamente todas elas fizeram 2 vezes desde esse vídeo da última semana, né? A Pepe aí com mais de 170% de alta, a Aius aqui, cara, da última semana que a gente trouxe, bateu 120% de alta, deu uma recuada agora, mas ainda tá com lucro absurdo, e várias moedas e oportunidades para todos os lados neste momento do mercado. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre altcoins mais pro final do vídeo, mas antes eu quero começar falando um pouco sobre Bitcoin com vocês. Vamos lá, galera. O primeiro ponto que eu quero analisar com vocês hoje é sobre a adoção governamental do Bitcoin. Isso mesmo, a gente tem falado bastante por aqui sobre a adoção institucional, os inflows nos ETFs, mas hoje a gente vai falar um pouco também sobre a adoção por parte de países, governos, certo? E o primeiro governo que eu quero debater com vocês sobre adoção é justamente os Estados Unidos, certo? Então eu postei essa thread aqui no meu Twitter desenvolvendo um pouco quais países que têm Bitcoin hoje em dia, quais que pretendem aumentar suas reservas, e isso foi justamente porque ontem a gente teve uma senadora dos Estados Unidos, a Cynthia Lummis, aparecendo na TV novamente fazendo alusão sobre seu projeto da reserva estratégica de Bitcoins para os Estados Unidos. Ela já lançou esse projeto há algum tempo, tá? Ele vai ser discutido ainda na Câmara, mas agora com o cenário, né, onde o presidente dos Estados Unidos é pró-criptomoeda, a gente tem a maior parte do eleitorado americano pró-criptomoeda, e essa proposta aí no governo é muito possível que ela passe, tá? E a gente vai ver agora alguns minutinhos do que ela falou aí na TV nesse dia de ontem, tá? No dia 21 de novembro, e depois eu vou debater aqui com vocês como que funciona essa proposta dela, o quanto de Bitcoin que possivelmente os Estados Unidos pode estar comprando nos próximos anos. The other thing is the proposal that I have and that President Trump has discussed about a strategic Bitcoin reserve or strategic Bitcoin stockpile, where the United States would acquire and hold Bitcoin for 20 years. Because of the way that Bitcoin has been appreciating since inception, this would be an asset that could help shore up the US dollar as the world reserve currency and serve as a reserve that could be used to reduce the national debt significantly. You know, the American people are still hurting from inflation, from high prices, and they want the national debt reduced. These are ways to do it.
with an asset that is immutable, can easily be held by the federal government in a variety of vaults, and that states can participate in as well. So this is the gold standard digital asset. And a strategic Bitcoin reserve is the way to embed it. Pessoal, como vocês puderam ver, isso é um debate muito sério que está rolando nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que essa mulher aparece na televisão falando sobre Bitcoin, muito menos o próprio presidente Donald Trump. E parece que todo o cenário, tudo está alinhado para os Estados Unidos realmente ter uns próximos anos aí, né, muito positivos para o nosso mercado, tá? Então aqui ela postou um disclosure aí, né, com as principais ideias da proposta dela, né? E eu já resumi aqui para vocês. A ideia é que os Estados Unidos comprem 1 milhão de unidades de Bitcoin, tá? Então isso daí dá aproximadamente 5% do supply de Bitcoin, são 21 milhões. A ideia é que eles comprem 1 milhão ao longo de um período de 5 anos, sendo uma compra aí, né, de 200 mil unidades de Bitcoin por ano, certo? A proposta dela também implica que eles holdem esse Bitcoin por no mínimo 20 anos, então a ideia é acumular ao longo dos próximos 5 e holdar por pelo menos 20. E mesmo quando eles fossem vender, a ideia seria ir vendendo aos poucos, né? Não vender de uma vez. Então, cara, uma proposta extremamente bullish. Caso venha acontecer, isso daqui seria maravilhoso para o preço do Bitcoin. E eu acho que a principal implicação, além do próprio Estados Unidos estar comprando Bitcoin, é que se os Estados Unidos começar a trazer esse movimento, né, começar a acumular Bitcoin, eu tenho certeza que a gente vai ver outros países não querendo ficar para trás nessa corrida e adotando as mesmas políticas, certo? Sobre qual que é a chance disso realmente passar no Congresso, como eu falei para vocês, a gente tem um presidente pró-criptomoedas, a gente tem o Senado aqui, ó, a maioria dos senadores que foram eleitos são pró-criptomoedas e a gente tem a maioria dos representantes da Casa dos Estados Unidos também candidatos pró-cripto. Então, basicamente, a grande maioria é pró-criptomoedas. Eu vejo isso daqui, sim, sendo uma realidade nos próximos anos e os Estados Unidos começando a acumular Bitcoin, certo? Hoje eles já holdam mais de 200 mil Bitcoins que eles aprenderam lá do site da Silk Road. Esses Bitcoins o Trump já prometeu que ele não vai mexer, não vai vender e possivelmente a gente vai ver eles comprando, né, mais 800 mil unidades, certo? Fora isso, alguns outros países também já têm Bitcoin, como por exemplo a China e a Grã-Bretanha, tá? A China também tem quase 200 mil Bitcoins e a Grã-Bretanha também 60 mil. Ambas também foram apreendidos de operações criminosas. A Alemanha era o quarto país que liderava com mais Bitcoins, eles tinham quase 50 mil, porém eles venderam agora na metade desse ano, né? E já estão aí num prejuízo, se pode dizer assim, né? O que seria um lucro de 2 bilhões de dólares, tá? Então, coitados dos alemães, só isso que eu tenho pra falar, tá? Fora isso, alguns outros países também têm, como Ucrânia, Butão e El Salvador. El Salvador, acredito que todo mundo já sabe, foi o primeiro país que se declarou aí, né, como a capital do Bitcoin, onde todo mundo é obrigado a aceitar Bitcoin. E desde que eles compraram, eles estão tendo uma corrida maravilhosa, tá? Recentemente o presidente de El Salvador postou no Instagram lá dele, fazendo um flexing aí, né, sobre os lucros do país. Eles já estão com mais de 300 milhões de dólares em lucro e mais de meio bilhão em Bitcoin, tá? Outra história muito interessante é o Butão, que o Butão começou a minerar Bitcoin lá em 2019. Eles nunca compraram um Bitcoin, mas eles colocaram as hidrelétricas do país para minerar Bitcoin e desde então eles já acumularam mais de 12 mil unidades, o que é equivalente a mais de 1 bilhão de dólares. Imagina se o Brasil seguisse o mesmo padrão aí, né? Tivesse colocado as nossas hidrelétricas, as nossas usinas aí para trabalhar e minerar Bitcoin, como que a gente já não estaria melhor nesse momento, certo? Então é uma tendência que eu acho que vai continuar, que vai começar a partir daqui, né? Onde, se o governo dos Estados Unidos realmente aprovar essa proposta, que é muito possível por causa do que eu mostrei para vocês, você pode ver com certeza outros países seguindo os passos dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, e aí, cara, isso seria maravilhoso e gigantesco pro preço do Bitcoin. Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Próximo ponto que a gente tem que debater agora sim é a adoção institucional, ainda falando sobre Bitcoin. Cara, os inflows no ETF do Bitcoin têm sido simplesmente gigantescos, astronômicos. Só no dia de ontem foi novamente mais de 1 bilhão de dólares entrando nos ETFs do Bitcoin. E só nesse mês, cara, esse mês com certeza foi o mês mais astronômico de inflow de todos os tempos, desde que ele foi lançado, né? Aqui vocês conseguem ver nesse gráfico, desde que lançou o ETF do Bitcoin, né? Como que estavam sendo os inflows, 10 bilhões, 10 bilhões, 13 bilhões. Cara, o último mês foi astronômico, mais de 30 bilhões aí entrando no ETF do Bitcoin. Então, realmente, muita grana por parte dos institucionais. Os ETFs do Bitcoin já bateram aí a marca de mais de 100 bilhões de dólares em apenas 11 meses. O ETF do ouro, pra vocês terem uma noção,
que foi lançado há muitos anos já, hoje ainda está na casa dos 120 bilhões, então a demanda realmente está gigantesca, tá? Outro ponto interessante que a gente tem sobre os ETFs é que foi lançado o ETF de opções do Bitcoin, tá? Isso aqui é uma forma de você operar alavancado, que também é muito positivo no Bitcoin. Quando as pessoas compram ETFs de opções, a BlackRock, né, no caso, tem que ir lá e realmente comprar o Bitcoin ao mercado. Então isso aqui também traz mais negociação para quem gosta desse tipo de operação. E a gente tem o Michael Saylor, cara, pode-se dizer assim hoje, quase o Jesus do Bitcoin, comprando mais 4 bilhões de dólares em Bitcoin, isso depois do rompimento das máximas históricas, tá? Então a MicroStrategy aí entre 11 e 17 de novembro acumulou mais 51 mil Bitcoins, pagando 4,6 bilhões de dólares. O preço médio que eles pagaram foi de 88 mil, então cara, ele mesmo depois que estourou as máximas históricas, o Michael Saylor, que já é o cara que tem Bitcoins há muito tempo, foi lá e comprou mais uma cacetada, e o plano dele, né, é adquirir mais Bitcoins ainda, né, mais 40 bilhões de dólares em Bitcoin nos próximos 3 anos, tá? Então eu já tinha posto isso aqui em outro post meu, onde eles pensavam em gastar aí, né, aproximadamente 4 bi em 2024, fez a sua compra, eles pretendem comprar mais 10 bi em 2025, 14 em 2026 e mais 18 em 2027, tá? Então o cara não tem freio aí, até gostei desse meme que postaram aqui, a menininha falando aqui, ó, eu gosto de homens que gostam de tomar risco. Eu acabei de comprar 4 bilhões de dólares em Bitcoin depois do rompimento do topo histórico. Então, cara, o cara, realmente acredita muito no que ele está fazendo, ele não está brincando, não é pouca grana que ele tem investido. Hoje já são mais de 15 bilhões de dólares de lucro que o Michael Saylor teve com a sua estratégia de comprar Bitcoin para a MicroStrategy. Para quem não sabe, MicroStrategy é a empresa desse cara, né? E ela é uma empresa de software, na verdade. Eles mexem com essa parte de computação e alguns anos atrás ele estava decidindo o que queria fazer com o treasury da empresa, né? As reservas que eles tinham. Ele não queria botar em ouro, ações, no Tesouro dos Estados Unidos, título de dívida. Ele viu que a inflação estava comendo o dinheiro dele e foi aí que ele bateu, né, casou com o Bitcoin e desde então ele, cara, abraçou de cabeça, começou a comprar absurdos e hoje já são mais de 15 bilhões de dólares de lucro. Outra notícia interessante, eu já tinha trazido para vocês antes isso, né? No mês que vem, em dezembro, a Microsoft, uma das 5 maiores empresas do mundo, vai discutir sobre adicionar Bitcoin no seu balanço, né? No tesouro da empresa. E o Michael Saylor vai fazer uma palestra para eles, né, falando sobre, cara, como que seria a ideia de você adotar Bitcoin no seu tesouro, como que foi para MicroStrategy, né? Enfim, pode ser que a gente veja no mês que vem a Microsoft também comprando Bitcoin. Novamente, quando você tem uma das 5 maiores empresas do mundo dando um passo como esses, as outras empresas menores também costumam seguir esse caminho, certo? Então, cara, o cenário tá muito bullish, muito positivo pro Bitcoin. Fora isso, a gente tem outras empresas públicas, como por exemplo a Mara, levantando mais 1 bilhão de dólares para comprar Bitcoin. A Mara é uma empresa de mineração de Bitcoin, então ela já tá mais ou menos no setor, mas você tem também empresas de AI aí, né, levantando também dinheiro para comprar Bitcoin. Essa Genius Group comprou mais 14 milhões e a adoção está gigantesca. Até a gente tem até como é que ele chama mesmo? Robert Kiyosaki, o cara que escreveu O Pai Rico, Pai Pobre, falando que ele acredita na previsão do Michael Saylor de um Bitcoin a mais de 13 milhões de dólares. Eu também acredito, não acho que vai acontecer agora, nem nos próximos 10 anos, mas no futuro é um ativo que eu só vejo se valorizando ao longo do tempo. São 21 milhões de unidades, os Estados Unidos já estão querendo 1 milhão delas, as grandes empresas estão querendo também as suas unidades e não tem unidades para todo mundo. Então o preço daqui é lua, galera. Eu realmente acho difícil da gente ver uma correção mais forte no Bitcoin. Então era isso que eu tinha para falar sobre Bitcoin para vocês. Vamos falar agora sobre altcoins, que eu sei que muitos de vocês estão aqui para falar das altcoins. E a primeira grande notícia que eu já tenho para vocês é que o Gary Gensler finalmente tem data para sair da SEC, certo? Então dia 20 de janeiro de 2025 ele finalmente vai deixar o seu posto e isso daqui é extremamente bullish para o mercado de criptomoedas, certo? Por quê? Porque a SEC estava perseguindo descaradamente projetos de criptomoeda, falando que eles não se encaixavam na regulamentação, mandando ameaças de processos para fundadores de projeto. Eles estavam atacando o mercado, eles conseguiram afastar totalmente a indústria cripto dos Estados Unidos. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui com vocês. E agora, né, com eles saindo da SEC, a gente tendo essa nova presidência, esse novo governo aí pró-criptomoedas, o cenário é muito positivo para os criptoativos, certo? Então aqui a expectativa é que os processos todos que eles tinham, né, vão ir desaparecendo silenciosamente, segundo o que a
uma mulher lá da Pantera falou, a Pantera Capital, um dos maiores venture capitals do mercado cripto, e a expectativa de todo mundo é que de fato, né, a clareza da questão da regulamentação seja muito melhor daqui para frente e a gente veja o mercado cripto florescendo nos Estados Unidos, certo? Beleza, maravilha, Gensler fora do caminho, muito positivo para o mercado cripto, tanto para as altcoins quanto para o Bitcoin, mas quando que a gente vai começar a ver aquela rotação, né, do dinheiro saindo do Bitcoin, ele, cara, dá uma pausa ali no seu momento, né, a gente já está na casa dos 100 mil dólares e as altcoins começam a performar melhor por um determinado período, né? Normalmente a rotação que a gente vê no mercado cripto é realmente isso que a gente está vendo, o Bitcoin estoura suas máximas, tem a sua corrida, em algum momento ele vai estabilizar, ele vai começar a dar uma acumulada, certo? Se era para ser na casa dos 80 mil, 90 mil, se vai ser agora no 100, nos 120 mil, a gente não sabe, mas a ideia, né, o que sempre aconteceu em todos os ciclos, é que chega um momento onde o Bitcoin meio que esgota essa sua primeira grande pernada de alta, começa a acumular e nessa hora o dinheiro começa a fluir para outras altcoins, certo? Primeiramente flui para o Ethereum, depois para as large caps, são outras altcoins como por exemplo Solana, Chainlink, Polkadot, Cardano e várias outras, e aí depois sim a gente tem a altcoin season, onde basicamente qualquer moeda que você investir no mercado vai trazer bons retornos, certo? Então quando que a gente vai ver esse movimento começando? Bom, primeiramente no dia de ontem já a gente finalmente viu o Ethereum performar melhor do que o Bitcoin em um dia de alta, tá? Então isso aqui é o gráfico de 1 hora do Ethereum e ele performou aí, né, aproximadamente 10% de alta ontem no mercado, enquanto o Bitcoin estava subindo aproximadamente 3, 4%, né? Porque, de fato, você já precisa de muito mais dinheiro para levantar o Bitcoin, já é um ativo multitrilionário, enquanto o Ethereum você não precisa de tanto dinheiro para levantar ele. Então acredito que sim, esse momento está chegando, tá? Não está oficialmente iniciado, porém ele pode estar muito em breve. Se a gente olhar esse post aqui do Benjamin Cole, ele está fazendo uma comparação, né, de pares de criptomoeda com o Bitcoin e você pode ver que a grande maioria das criptomoedas estão perdendo ainda em relação ao Bitcoin, certo? Segundo ele acredita que esse movimento vai durar por no máximo mais aí 6 a 7 semanas e aí sim a gente vai começar a ver um movimento onde as altcoins vão performar melhor do que o Bitcoin. Quem ainda não conhece o Benjamin Cole, ele é um analista aí super respeitado lá fora, tá? Ele não é brasileiro, porém esse cara aqui, né, ele fala há muito tempo sobre o crescimento da dominância do Bitcoin, ele é meio que um Bitcoin Maxi, né? E ele sempre estava com essa teoria de que o Bitcoin ia performar melhor do que as altcoins até essa dominância aí bater a casa dos 60%, certo? Então há muito tempo ele estava pregando que, cara, você tem que estar em Bitcoin, você não tem que estar em altcoins, o momento é só do Bitcoin. E muita gente tinha raiva dele por causa disso, porque muita gente aí, né, holda mais altcoins do que Bitcoin porque acha que a simetria é maior. E por muito tempo ele defendeu essa tese, mas até ele finalmente está falando que está chegando no fim desse movimento e ele está apostando em 6 a 7 semanas, certo, galera? Inclusive, tem esse memezinho dele aqui que ele mesmo postou aí, né? Falando, você tem alguns minutos para falar sobre a dominância do Bitcoin. Isso é pra vocês terem a noção do quanto que esse cara realmente fala sobre esse assunto. E agora a gente vai falar justamente um pouco sobre a dominância do Bitcoin, então, e quando que eu acho que ela vai virar e a gente vai ver o movimento das altcoins performando melhor do que o Bitcoin, né? Como eu falei, ele pregava aí, né, que a dominância ia chegar na casa dos 60%, exatamente onde a gente está agora, e a qualquer momento a gente pode ver essa reversão. Se vocês compararem esse movimento da dominância com o ciclo passado, né, o halving que a gente teve lá em 2020 e o último ciclo de alta, ela teve um movimento muito parecido, tá? Então em dezembro de 2020, a gente estava também com a dominância do Bitcoin atingindo um ponto máximo ali de alta, né, na casa dos 73%, porém no final do ano, né, em dezembro, quase começo de janeiro, ela finalmente começou a reverter e é nesse momento, tá, onde a dominância do Bitcoin começa a cair, que a gente tem a tão esperada altcoin season. Um movimento que durou aí, né, aproximadamente de 120 a 160 dias até ela chegar no fundo e, cara, dar uma acumulada aqui no fundo, né? Então são 3, 4, 5 meses, coloca aí, de altcoin season que a gente pode esperar daqui pra frente, se a história for se repetir, se de fato a dominância do Bitcoin for começar a cair, o que de fato eu acredito que pode sim estar acontecendo muito em breve, quem sabe agora em novembro, quem sabe em dezembro ou talvez só em janeiro, mas a questão é, eu acredito fortemente que esse movimento
vai começar muito em breve. Agora a gente vai falar de alguns fatores que podem desencadear isso, né, que podem dar início a essa reversão na dominância do Bitcoin. Então o principal fator que eu estou de olho, que eu acho que pode desencadear esse movimento da altcoin season, né, a dominância do Bitcoin começar a cair, é a reunião do Fed que vai acontecer agora dia 18 de dezembro, tá? E não, eu não tô falando de cortes na taxa de juros, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes no canal. A expectativa é que os cortes continuem, não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo inteiro. A gente tá no movimento de cortes, mas o que eu tô de olho mesmo é se eles vão mudar a política monetária deles do quantitative tightening para o quantitative easing, tá? Então vamos lá, pessoal, como que funciona isso daqui, né? O quantitative tightening, ele é uma política monetária contracionista, onde o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, vai reduzir o seu balanço patrimonial, geralmente permitindo que os títulos que ele possui vençam sem que ele reinvista os lucros ou então vendendo esses ativos no mercado, certo? O objetivo do quantitative tightening é diminuir a liquidez do sistema financeiro, tá? Então, basicamente, quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, está em uma política de quantitative tightening, o que eles estão fazendo é tentar reduzir, retirar liquidez do mercado, tá? Então eles basicamente deixam vencer títulos de dívida que eles têm e não utilizam desse dinheiro novo, ou então eles vendem esse título para alguém de fora do sistema, né? Algum banco, alguma entidade tá dando esse dinheiro pro Fed e o Fed está tirando esse dinheiro do sistema. Então, a ideia do quantitative tightening é você reduzir a liquidez que você tem no mercado, certo? A gente já falou quantas vezes aqui o que é liquidez global não afeta nos mercados de risco, certo? Quando o Fed mudar essa política e entrar no quantitative easing, eles vão estar fazendo justamente o contrário, ou seja, o Fed começa a aumentar o seu balanço patrimonial comprando títulos de dívida do governo ou então de bancos comerciais. E na hora que ele compra esses títulos, ele está ou tirando dinheiro do balanço dele, né, e colocando no mercado, aumentando a liquidez, ou então eles estão simplesmente imprimindo dinheiro do nada para comprar esses títulos e também aumentando a liquidez global. Então a gente já tem taxa de juros aumentando essa liquidez, a gente já tem a China colocando um monte de estímulos no mercado global e no momento onde os Estados Unidos, a maior potência do mundo, mudar a sua política monetária de uma política contracionista para uma política expansionista com o quantitative easing, aí sim eu acredito que a galera vai ir para o nível mais alto do risco, né? E a gente vai começar a ver um período onde as altcoins começam a disparar. Então a expectativa é que talvez no dia 18 eles finalmente anunciem essa mudança, ou então, se não acontecer no dia 18, a próxima reunião é no dia 29 de janeiro de 2025, onde aí sim eu espero que de fato, no máximo ali, eles já estejam mudando essa política, tá? Depois que o Donald Trump foi eleito com toda o seu plano de governo, eles vão precisar imprimir muito dinheiro para implementar, eles vão precisar do quantitative easing. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo da semana passada, inclusive, vídeo muito interessante para você entender melhor essa questão dos ciclos de mercado, a liquidez global, quando que você deve comprar e quando que você deve vender os seus ativos. Vou pedir para a edição deixar ele aqui em cima, tá? Assistam esse vídeo que vale muito a pena. Mas bom, basicamente é isso. Eu acho que quando isso acontecer, a gente vai ver esse movimento começando nas altcoins. E dito tudo isso, eu acho que a grande questão agora é se você já está posicionado no mercado de altcoins ou se você vai esperar essa confirmação para você se posicionar. Eu particularmente, se eu já estou na expectativa de um movimento do mercado, eu gosto de entrar quando a gente ainda está no antes, né? Quando o mercado ainda está baixo. Eu ainda vejo muitas altcoins em ótimo momento de compra e agora, né, se vocês verem esse index da altcoin season, a gente realmente está muito próximo do fundo aqui, né, da Bitcoin season, que é quando o Bitcoin está performando melhor do que as altcoins. E eu não quero esperar, né, a gente realmente chegar aqui em cima e as altcoins estarem explodindo para começar a me posicionar em boas altcoins. Então eu já estou olhando agora para me posicionar, ampliando, né, esse movimento que eu acho que vai acontecer nos próximos 3, 4, 5 meses. E aí sim, né, lá na frente a gente pensa em como realizar esses lucros. Mas agora eu acredito sim que é um bom momento para se comprar altcoins. E aí então, né, quais são essas altcoins que eu estou de olho, quais são as narrativas, eu vou comentar agora rapidamente com vocês. Então a primeira narrativa que eu estou de olho é o setor de inteligência artificial e o setor de DePIN, tá? Recentemente a gente teve os resultados da Nvidia sendo divulgado e novamente ela superou todas as expectativas dos analistas. É um setor que está super quente, a demanda por GPUs, né, por capacidade computacional é enorme, eles não dão conta de atender todo o mercado, e enquanto esse for o cenário, eu não vejo isso daqui reduzindo, né, o potencial de alta que tem.
Inclusive, as 3 altcoins que a gente trouxe na semana passada para vocês de inteligência artificial, né, no setor de DePIN, todas elas chegaram a fazer 2 vezes, ou então a Render fez ali 80%, 90%, e é um setor que eu ainda vejo muito potencial, que eu acho que vai crescer bastante. São as minhas 3 grandes apostas para esse ciclo no setor de DePIN, certo? Fora isso, a gente tem quem mais? A gente tem o setor de RWA, tá? Real World Assets. Como eu já falei aqui algumas vezes para vocês, o CEO da BlackRock, Larry Fink, já falou diversas vezes na televisão que ele acha que o futuro é todos os ativos serem tokenizados na blockchain, então seja tesouro dos Estados Unidos, sejam ações, imóveis, tudo vai ser tokenizado. E quando esse cara aqui fala alguma coisa, você tem que levar ele a sério, porque a BlackRock é o maior fundo aí do mundo, né? Eles têm mais de 11 trilhões de dólares sobre o manejo deles, eles têm as patas deles em todas as indústrias, um pouco de ação de tudo. Então, se esse cara tá falando que o futuro é tokenizado, de fato, o futuro vai ser tokenizado. E aí, quais são as minhas apostas nesse setor? Eu quero mostrar algumas delas para vocês, tá? A primeira, o próprio Quinten aqui já destacou, é a Chainlink, tá, galera? A Chainlink é um dos ativos mais antigos e mais consolidados que a gente tem no mercado. É infraestrutura essencial para essa ideia de RWA, né, dos Real World Assets acontecerem na blockchain, porque a Chainlink ela é um projeto que é um oráculo, né? Então ela traz informações off-chain, de fora da blockchain, para dentro da blockchain. Então, se você começar a tokenizar ações, títulos, tesouro, você vai precisar saber qual que é o preço dessa ação, o que está acontecendo e trazer essas informações para a blockchain. E hoje a Chainlink é o maior projeto de criptomoeda que faz esse tipo de coisa, então por isso Chainlink seria a minha aposta mais segura, uma aposta maior no setor de RWA. E uma muito interessante que eu vi recentemente, que tem até na plataforma do MB para vocês negociarem, é a Parcel, tá, galera? Então a Parcel é um projetinho de RWA um pouco menor já, esse aqui é de alto risco, tá? Na rede da Solana, porém, né, por você juntar uma narrativa muito quente, que é o setor de Real World Assets, e ele estar na blockchain mais quente do ano, que é a Solana, eu acredito que é uma ótima aposta, certo? Então, Parcel é uma que eu gosto muito, depois deem uma olhada, eles permitem que você negocie mercados imobiliários nos Estados Unidos com alavancagem ou sem alavancagem, você pode negociar no mercado do Brooklyn, Nova York. É um projeto bem interessante, dê uma pesquisada depois. Eu acredito estar num bom momento para compra agora. Tudo bem que eu acho que ela pode vir até aqui a casa dos 29 centavos talvez, mas agora eu já acredito que é um bom momento pensando no longo prazo. É um projeto que eu gosto bastante, certo? Então essas são 2 que eu estou de olho no setor de RWA. Bom, e o último setor que eu estou de olho, pessoal, são as meme coins, certo? Então não dá para negar o potencial das meme coins. A galera gosta muito de negociar, de apostar nessas moedas de cachorro, de sapo, de gato. E uma confirmação disso é que recentemente a Phantom Wallet, né, que é a principal carteira digital da rede da Solana, que a galera usa muito para negociar meme coins, foi colocada em primeiro lugar em aplicativos de utilidade na Apple Store e foi colocada em 6º lugar de todos os aplicativos da Apple Store. Então você vê que realmente estamos com interesse muito grande ao redor das meme coins. Inclusive a que eu trouxe para vocês há 2 semanas atrás, a Pepcoin, em 2 semanas ela fez 170%. E se você, que nem eu, não entende muito sobre investir em meme coins, eu tenho um produto muito interessante para apresentar para vocês. São as cestas inteligentes do MB, certo, galera? Então, como que vai funcionar isso daqui? Se você vir no site do MB, na parte de mais produtos, cestas inteligentes, você vai encontrar aqui, né, várias cestas de diferentes ativos. Isso aqui é como se fosse uma espécie de um ETF, né, um index das principais moedas que você está escolhendo, o setor que você está escolhendo, tá? No caso, agora eu estou falando da cesta de meme coins, tá, galera? Onde os analistas do MB vão escolher ali as principais meme coins, montar essa cesta e mensalmente fazer um rebalanceamento dessa carteira. Então, se alguma moeda subiu muito e está na hora de realizar lucro e trocar para outra moeda, eles vão fazer esse rebalanceamento. Se a gente tem uma nova que surgiu, que está quente, eles vão adicionar na carteira. Então, não necessariamente você precisa ter todo o conhecimento, tá acompanhando esse mercado para se dar bem, para investir, tá? Isso aqui é um produto muito interessante que facilita a vida de quem está começando. Então você tem também não só a cesta de meme coins, mas você tem cesta de altcoins, cesta de investidor avançado, intermediário, primeiros passos, vão ter para todos os gostos. Você pode vir dar uma conferida nisso daqui. Eles têm um relatório falando sobre todos os ativos, o motivo, os rebalanceamentos e, cara, realmente é um produto muito massa. Eu mesmo coloquei uma grana nessa cesta de meme coins algumas semanas atrás, ela já fez mais de 2 vezes, então eu não ia estar recomendando algo que eu realmente não acho muito interessante, certo?
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais longo, mas o Bitcoin tá aí quase batendo 100 mil dólares. Eu acho que merecia aí uma análise mais detalhada do momento que a gente tá vivendo, o potencial que eu ainda vejo para o Bitcoin, mesmo se você tá de fora, eu ainda acho que há tempo de você entrar e tirar bons resultados. E também minha análise aí, né, sobre o mercado de altcoins, que eu acho que em breve a gente vai começar a viver um momento muito interessante. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, destrói o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. E novamente, todo sábado de manhã a gente está trazendo esses vídeos aqui no canal do MB, certo? Grande abraço, até a próxima e valeu!